Olá, meus amigos e minhas amigas. Vocês estão prontos para descobrir a verdade suprema? Então, use a lógica, mas principalmente raciocine junto comigo. Por que exatamente? Deus não queria que Adão comesse do fruto proibido lá no Jardim do Éden. Pense, raciocine. Por que exatamente Deus não queria que os olhos de Adão se abrissem? Por que exatamente Deus não queria que Adão se tornasse conhecedor do bem e do mal? Resposta: porque desta forma Adão iria descobrir toda a farsa, que não era Deus que estava reinando sobre a face da terra, senão o diabo que havia usurpado o trono de Deus. Pois quando Deus terminou a sua obra, ele descansou. E logo Satanás usurpou o trono de Deus, ocupando o seu lugar. Quer que eu prove? Sim, é claro que irei provar. Para isto, basta recorrer à leitura do livro de 2 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 4, aonde está escrito: o qual o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. A mesma descrição de Adão lá no Éden. Adão estava nu, mas estava cego, incapaz de discernir esta verdade. Repito, o qual o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O mesmo Deus dos séculos dos apóstolos era o mesmo Deus que estava lá no Jardim do Éden. Prova disto é que, no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 44, disse Jesus: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. O mesmo diabo que estava na geração dos apóstolos era o mesmo diabo que estava no Éden. E estamos falando de Deus. Pois disse Cristo: vós tendes por pai o diabo, ou seja, vocês têm por Deus o diabo. O diabo matou desde o princípio. Veja exatamente quem é o diabo. Livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7, disse Paulo: com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. Pois a letra mata, a letra é a palavra que é o verbo que é Deus. Pois no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Desde o princípio, a palavra que é a letra sempre matou. Por isso disse Cristo: vós tendes por pai o diabo, que é o verbo, que é a palavra, pois a palavra foi homicida desde o princípio, meu amigo. Esta é a verdade. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 8, acrescentou Paulo, como está escrito: Deus lhe deu um espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não escutar até os dias de hoje. O mesmo Deus que cegou o entendimento de Adão lá no princípio da fundação do mundo é o mesmo Deus descrito na geração dos apóstolos. Em outras palavras, a humanidade sempre serviu o diabo no lugar do Criador. Você não aceita esta verdade? Então veja por você mesmo, que consta no livro de Salmos, no capítulo 115, no versículo 16, aonde está escrito: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. A terra pertence aos filhos dos homens. Mas quem são os filhos dos homens? Bom, Paulo nos dá a resposta através do livro de Romanos, no capítulo 9, no versículo 8. Disse Paulo: isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Veja bem, Deus deu a terra aos filhos dos homens, e disse Paulo que não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Então, os filhos da carne são filhos exatamente de quem? Bom, novamente, recorremos à leitura do Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 44, aonde disse Cristo: vós sois filhos do diabo. Nós somos descendentes do diabo. Lá no princípio, não foi Deus quem criou a carne? A carne não é filha de Deus, é filha do diabo. Desde o princípio, a história do Éden é a história dos filhos do diabo, não dos filhos de Deus, meu amigo. Prova disso que no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, está escrito: respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Os filhos dos homens são filhos do diabo, pois não são os filhos da carne que são filhos de Deus. O diabo não queria que Adão abrisse os seus olhos.
lá no Éden. Por quê? Porque desta forma Adão iria perceber toda a farsa, que não era Deus que estava sentado no trono, senão o diabo que havia usurpado o trono de Deus. O diabo estava ostentando-se como se fosse o próprio Deus desde o princípio da criação do mundo, aonde está escrito no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 a 8, disse Paulo: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Agora veja o mistério, disse Paulo, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Porque o ministério da injustiça já está em ação, ou seja, Satanás já estava assentado no trono de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém, então será revelado o iníquo, meu querido amigo. O diabo já estava assentado no trono de Deus. Por isso, disse Jesus, vós tendes por pai o diabo. Fez Jesus essa afirmação aos principais líderes do templo, ao povo de Israel. Por isso que no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 1, 2 e 13, está escrito: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração, e dizes, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento. Tu estava no Éden, jardim de Deus, tu eras querubim ungido. Desde o princípio, lá no Éden, Satanás já estava assentado na cadeira de Deus. Satanás já havia usurpado o trono de Deus. Pois quando Deus terminou a sua obra, o diabo ocupou o seu lugar, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele cegou o entendimento dos seres humanos, impediu que os seres humanos tivessem acesso ao conhecimento do bem e do mal, pois desta forma os seres humanos iriam descobrir toda a farsa, meu amigo. Você não ficou convencido? Veja por você mesmo o que consta no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 8 e no versículo 9. Aonde disse, novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Está vendo que é Satanás que está reinando neste mundo? Satanás levou Jesus, sim, a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos da terra, e disse a Jesus que se ele prostrado o adorasse, ele lhe daria absolutamente tudo, pois todo mundo jaz no maligno, conforme consta no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 19. O mundo jaz no maligno. O mundo pertence exatamente ao diabo. É o diabo que está reinando aqui embaixo. Pois os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Os homens são filhos do diabo, pois não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Repito mais uma vez, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Era o diabo que estava assentado no trono de Deus, desde o princípio da fundação do mundo. Era o diabo que estava enganando a humanidade. Pois, se Adão abrisse os seus olhos, ele poderia enxergar a árvore da vida. Uma vez que os olhos de Adão se abriram, o que foi que Deus o fez? Ele expulsou exatamente Adão do Éden para que não tomasse também do fruto da árvore da vida, comesse e vivesse eternamente. Isto é obra do diabo, não de Deus. É o diabo que não quer que o homem tenha vida eterna em si mesmo. Por isto, o Deus daquele século dos apóstolos era o mesmo Deus desde o princípio do Éden. Pois disse Jesus, repita o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio da fundação do mundo, pois foi o diabo que assumiu o lugar de Deus, pois Deus descansou da sua obra. Por isso a igreja está aguardando a volta de Cristo, a volta do Senhor, pois Deus não está neste mundo, pois o mundo ele deu aos filhos do diabo. Isto é forte, mas é verdade. Prova disso que no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, veja exatamente a descrição de Deus. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Também no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, está escrito, veja agora que eu sou, eu somente, mais nenhum Deus além de mim. Eu mato,
e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que possa se escapar das minhas mãos. Esta é a descrição do diabo, meu amigo. Tudo está ao contrário. A serpente lá no Éden deu um conselho exatamente para Adão. Para Adão comer do fruto proibido. Pois a partir do momento que Adão comesse do fruto proibido, os olhos de Adão iriam se abrir e ele iria se tornar conhecedor do bem e do mal. Este foi o conselho de Cristo, dado ao homem. Mas como tudo está ao contrário, como o diabo enganou o entendimento dos seres humanos, cegou o entendimento dos seres humanos, parece que este é o conselho do diabo, mas muito pelo contrário. Pois vemos no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, Deus dando o seguinte conselho: aconselho-te que de mim compres roupas brancas para cobrir a tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que possas ver. O mesmo conselho dado à serpente lá no Éden. Pois a história da serpente é a história de Deus, e a história de Deus descrita nas Escrituras é a história do diabo. Pense, meu amigo. Para finalizar, livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Próprio Jesus, repito, afirmou no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Vós sois filhos do diabo. Os seres humanos são filhos do diabo. É o diabo que está reinando neste mundo. Os seres humanos estão adorando a criatura no lugar do Criador. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Também no livro de 1 Reis, capítulo 22, versículos 22 a 23, está escrito: E disse ele: Eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E Deus disse: Tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos estes teus profetas. Todos os profetas do antigo pacto profetizaram, na verdade, acerca do mal, não do bem. Quando veio o Filho de Deus profetizar acerca da verdade, os filhos da carne o mataram. Disse Jesus: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Jerusalém estava adorando o diabo no lugar do Criador. Por isso disse Jesus: Vós sois filhos do diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi assassino, homicida desde o princípio. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quando o Filho de Deus resolveu revelar a verdade, abrir os olhos da humanidade, para que a humanidade fosse capaz de discernir o bem do mal, os filhos do diabo se opuseram ao Filho de Deus e o mataram. Até mesmo Saulo de Tarso estava pensando que estava prestando um serviço sagrado a Deus. Mas, na realidade, ele estava perseguindo a Cristo, pois tudo está ao contrário. Disse Cristo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo de Tarso estava seguindo exatamente a vontade de Deus, e a vontade de Deus era a vontade do diabo. Repito mais uma vez, disse Jesus: Vós tendes por pai o diabo. Saulo de Tarso pensava estar prestando um serviço sagrado a Deus, quando na realidade ele estava adorando a criatura no lugar do Criador.